Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui na pergunta. É uma pergunta muito inteligente e olha, acho que foram pouquíssimas pessoas que fizeram uma pergunta dessa na minha vida. E muito inteligente mesmo. Parabéns para quem fez. Professor, por que muita cura espiritual perde o efeito depois de algum tempo? Muito boa a pergunta. É sobre cura. Certo? Então a pergunta da pessoa foi o seguinte: a cura tem tempo? Deve ter tempo. Por quê? Porque ela relatou que alguém teve uma cura e depois ela voltou. Então, essas são as perguntas. Vamos lá. Foi muito prudente fazer isso aí, porque isso já aconteceu com várias pessoas. Aconteceu até com uma esposa de um grande amigo meu, que ela faleceu. Eu lembro na época que ela tinha um câncer e ela estava fazendo tratamento, mas ninguém sabia que ela tinha. E entrou num assunto, começamos a conversar, começamos a bater papo de física quântica, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E aí eu peguei e criei a minha teoria dentro do que eu estudei. Eu falei assim, olha, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas pedem a cura para o espiritual e o espiritual faz o seguinte, então você tem uma doença, então vou falar que tem um ponto, tá? Aonde começou a doença. Então tem um ponto A da doença. E eu tenho o ponto B da doença que está programado o desencarne. Tá ok? E aqui eu tenho um tempo. Então, no meio disso daqui, eu tenho uma variável de tempo. Tem uma variável de tempo. Muito bem. Esse tempo, vamos falar que a variável de tempo estava estipulado na linha da vida dessa pessoa para que ela tivesse a doença e durasse aproximadamente 4 anos. No caso dessa minha amiga, teve câncer. Ok? Muito bem. 4 anos ela tinha que ter começo da doença até o término daqui. O plano espiritual subentende que você em 4 anos com uma doença como essa vai fazer com que você reflita muitas atitudes, com que refaça muitas situações na sua vida, com que você acabe ajudando pessoas que você não sabe por que está ajudando, mas você sente no coração que você tem que fazer mais caridade, você tem que ser mais humana, você tem que aproveitar mais a vida, passear mais, você tem que fazer mais um monte de coisa por causa da doença. Então ela despertou isso em você. Perfeito? Perfeito. Então essa era uma programação do espiritual. Aí a pessoa pega e vai em um terreiro. Presta atenção nisso daqui, nessa historinha que eu vou contar pra você. Fato verídico. Eu já tinha comentado o que acontecia isso aí e eu só vi confirmar o que eu falei. A pessoa vai, eu chego pra pessoa e falo assim, olha, se um dia você quiser que eu faça um tipo de tratamento espiritual, você pode pedir ajuda que eu faço para você, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí a pessoa falou assim, não, mas não precisa não, eu já estou fazendo cirurgias espirituais. Eu já achei meio estranho. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa que vai mais de 1 ano fazendo cirurgia espiritual e não obteve cura, desculpa, mas a probabilidade dela ter cura via espiritual é quase nula. Será, professor? Mas eu já vi gente que se curou. Calma que eu vou explicar umas coisas para você. Bom, foi o que a pessoa fez. Ela pegou e começou a fazer cura, certo? Chegou nesse ponto da linha da vida da doença, ela conseguiu a cura. Ela conseguiu a cura. Só que a cura dela ficou nesse período aqui. Ela conseguiu uma cura de 2 anos. Foi menos no caso dela, foi 1 ano, mas vou colocar 2 aqui. Tá? 2 anos de cura. Então ela tinha que ficar 4 anos com doença, e a doença vir devagarinho, e ela desencarnar numa boa, e você tinha o de 2 anos. Olha só o que aconteceu. Ela fez todo o procedimento de cura, só que tem um detalhe. Deus, quando cura, ele cura de uma vez. Ele não pega e faz emenda.
ele não pega e atrasa. Só que eu acho que a pessoa insistiu tanto, colocou tanta fé e eles viram, calcularam alguma coisa, vendo que poderia atrasar, porque foi colocado aqui e eles falaram, olha, ela quer atrasar um pouco, ela quer ter uma falsa cura, então vamos dar uma falsa cura para a pessoa, porque depois volta. Só que tem um detalhe, eu tinha explicado para ela que na física quântica, quando eu pego a energia, então eu tenho uma energia, sai de um ponto. Toda frequência, ela sai de um ponto e ela vai ampliando. Igual um cone, ele abre igual um cone. Isso é fato, é assim que funciona, tá? Quando eu pego e tiro uma parte do meio, ou escondo essa parte do meio, a minha doença que era pequenininha, ela dá um pulo para cá na hora que ela volta, que me assusta. É mais ou menos o seguinte, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo bem jocoso, mas vocês me perdoam porque acontece um pouco comigo. Vamos lá. Aqui agora eu volto a crescer meu cabelo depois do tratamento que eu fiz depois da embolia que eu tive, do infarto pulmonar que eu tive. Então, com aquele remédio de deixar o sangue um pouco mais fino, ele melhorou até a queda do cabelo. Mas vamos lá. Vamos imaginar que o meu cabelo estava caindo. Então, eu passava a mão e saía 4, 5 fios. Falei, normal. Passa outro mês, 4, 5, normal. Aí o meu cabelo começa a ficar ralo, começa a dar uma entradinha aqui, começa a aparecer um pouquinho mais ralo aqui, fica um pouquinho mais ralo aqui, tal. E vai devagarinho, eu não vou me assustando, eu vou me acostumando. Falar, é normal, é natural, é normal, é natural. Seria mais ou menos o seguinte, vai acontecendo, de repente eu fiquei careca, todo bonitinho, certo? E foi dentro de uma naturalidade. Agora uma doença, vamos lá. Eu descobri uma doença, um câncer, um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. E aí eu tinha que fazer um tratamento. Então o tratamento era de eu tomar alguns remedinhos de tempo em tempo e ficar fazendo alguns exames para ver se o sangue está melhorando, está diminuindo a quantidade que tem lá para não deixar espalhar, né? Porque o mais perigoso é quando cai no sangue e ele sai espalhando por aí. É como se fosse a mesma coisa que infecção. A infecção, quando está num ponto, ela está controlada. Se ela cai para o sangue, ela sai espalhando para todos os outros órgãos. O câncer faz muito parecido com isso daí. Eu não sou médico, mas eu sei que é muito parecido. Estou dando um exemplo para facilitar o entendimento. Tá? Não estou falando de forma médica, só estou dando um exemplo, tá? Para facilitar o entendimento. Um exemplo bem civil, bem jocoso. Bom, vamos lá. E eu tô tomando remedinho, bem pouquinho. Eu faço uma quimioterapia, só que a minha quimioterapia é uma vez por mês. Aí eu fico mal um dia, mas eu fico 30 dias bom. E eu vou controlando devagarinho, vou fazendo aqueles exames e tal, e vou vivendo a vida e vou aprendendo sobre a doença. Eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para entender, eu tenho um monte de tempo. Aí eu venho aqui e tive a cura. Sumiu. Paro de fazer os desenhos, vou lá no médico, o médico fala assim, olha, realmente aqui sumiu, sua doença sumiu. Só que você vai ter que ficar acompanhando, então os medicamentos, nossa, deve ter dado certo, tudo lindo, maravilhoso. Então nós vamos ter que pegar e fazer o acompanhamento, tá bom? Então de 6 em 6 meses você vem, tá? No primeiro período, eu não sei quanto tempo que é, mas tô simulando aqui. Tá bom? Tá bom. Aí a pessoa passa 6 meses aquele medo, será que vai voltar? Será que não vai voltar? Falta de fé, né? Aí a pessoa, olha, consegui, tô curado, graças a Deus, fica uma felicidade e tal, que bonito. Aí passa mais 6 meses, nossa, que bonito. Aí de repente, do nada, ela vai fazer um exame, ela tá super bem, super feliz e vai lá, porque ela fez um exame, deu certo, deu outro exame, deu certo, 3 exames, deu certo. Chega no 4º exame, você tá com câncer de novo. Só que agora é gravíssimo. Ele afetou tudo, ele já está espalhado nos seus órgãos. Mas como, doutor, como? Se era controlado e de repente agora está em todos os órgãos, como é que pode isso? Como é que isso aí existe? O que aconteceu? E aí está tudo espalhado nos órgãos, agora não tem mais como, é uma coisa assim que precisa do milagre mesmo.
E aí a pessoa entra em desespero, porque ela não esperava isso, e já vem com carimbo falado, ó, você vai desencarnar, não tem mais conversa. E aí, o que acontece? Vem tudo de uma vez. É como se pegasse, acumulasse tudo isso e caísse tudo aqui, uma somatória. Professor, mas e se não tivesse cortado aqui? Como que seria então? Ela ia tratando. Aí numa quimioterapia, ela ia pegar, ia passar mal e pum, e desencarnar. E aí ela ia fazendo toda a experiência que ela ia tendo na vida dela. Como ela pegou e quis pegar e falar assim, olha, eu tenho uma prestação para pagar. Imagina uma conta que você tem para pagar, tá? Imagine esses karmas, esse tipo de karma é como se fosse uma conta. Tem uma conta para pagar. Tem que pagar R$1.000. Eu vou pagar em 4 anos. Então, cada ano 250. 250 mais 250 mais 250. No primeiro ano eu pago 250. No segundo ano eu não pago, no terceiro eu não pago. Eu ainda tenho uma dívida de 750. Em vez de eu pagar mais 250, eu tenho que pagar 750 de uma vez. E ai, se não pagar. É mais ou menos isso. Então, meus queridos, por que muita cura espiritual perde o efeito depois de algum tempo? Por quê? Porque estava na linha da vida. Agora, tem curas que some, sim, e nunca mais volta, sim. Professor, mas como que eu faço então para saber se a minha cura foi para sempre ou se a minha cura foi momentânea? Não tem como saber. Porque eu não tenho acesso ao seu livro da vida. O espírito tem acesso ao seu livro da vida, mas será que ele tem autorização para falar para você? Eu acho que não. E como que você vai saber ou não? Você vai ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha. Ou seja, tem que procurar cura? Tem, mas não forçar a cura. Faça os seus tratamentos sem forçar a cura. O que as pessoas fazem para forçar a cura? Eu vou num centro, em 2, 3, 4, 5. Cada semana eu vou em 10 centros diferentes, porque eu estou em desespero, eu estou doente, eu preciso achar cura de um jeito ou de outro. Até você chegar no lugar que o cara fala, vamos lá dar cura para ela, mas vamos emendar. Depois ela fica toda feliz, depois lá na frente se lasca tudo. Mas, professor, mesmo assim é bom. Sim, mas também pode ser ruim, depende de como você vai enxergar a situação. Então, nesse caso, gente, não tenho como eu dar um veredito, não tem como falar é bom, é ruim. É muito relativo, mas que existe casos que perde a cura durante o período? Sim. E tem uns que dura a cura para sempre? Sim. Tem como saber? Não. Só o tempo mesmo e você vivendo, você fala assim, pô, passei mais de 5 anos, não deu nada, então curou de vez. Pronto, acabou, curou de vez, de fato. Só tomar cuidado para que não volte isso. Porque o mais importante para a espiritualidade, inclusive para não voltar, é você entender por que você ficou com essa doença. E você viver como você vivia na época que você tinha doença, sendo uma pessoa mais solidária, mais amorosa, de preocupada com o próximo, fazendo as coisas, não deixando nada para trás, entendeu? São as dicas que eu posso dar. Meus queridos, jamais a verdade absoluta, só estou dando um prisma, tá bom? Gostou? Compartilhe o vídeo e deixe o seu joinha para ajudar bastante a gente, para que o YouTube possa encaminhar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Namastê.